Do profeta Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus que é digno de toda a glória, a tua santa palavra será, meu Deus, agora ministrada. E aqui está, Senhor, o teu povo que veio à tua casa para adorar. Meu Deus, fala, eu te peço, ao coração de todos os teus filhos. Fala, Senhor, àqueles que acompanham pelas redes sociais. Fala, Senhor, aos que agora estão ouvindo, Senhor, pelo rádio. Pai, que o teu poder esteja a operar no nosso meio, que a tua unção venha descer no decorrer de toda a ministração. Meu Pai, que o Senhor venha receber toda adoração, toda glória, pois tudo, Senhor, é para o louvor do teu nome. Assim, meu Deus, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento, preste atenção, por favor, em toda a ministração. Não deixe que nada tire a tua atenção, porque eu quero que você seja edificado. Eu quero que a tua vida seja abençoada, assim como você também deseja. Amados irmãos, lendo a Bíblia Sagrada, meditando nos textos da Bíblia Sagrada, eu consigo entender uma coisa. Deus, Ele usou muitos homens nesta terra, muitos profetas foram instrumento nas mãos de Deus nessa terra. Porém, a forma que Deus usou um não foi a forma que Deus usou o outro. Deus usou a muitos, mas de modo diferente. Você quer ver uma coisa? Quando nós vemos a história de Moisés, nós percebemos que Deus usou a vida dele com sinais, com prodígios na terra do Egito. Desde que Deus falou com ele pela primeira vez, anunciando o que ele iria fazer, qual seria a sua função, o seu ofício, a sua missão, Deus já disse para ele: é assim que eu vou te usar. Pega aí um cajado nas mãos. Está aqui na mão o cajado, Senhor. Agora lança o cajado na terra. Pronto, Senhor, lancei na terra. O cajado se transforma numa serpente, numa cobra. Em seguida o Senhor diz: pega na cauda, na ponta, na cauda da cobra. Ele pega e ela se transforma novamente no cajado. Põe a mão sobre o peito. Pôs a mão no peito, a mão ficou leprosa, a mão ficou enferma. Põe de novo, ficou curada. Assim Deus já mostrou para ele: é assim que eu vou te usar. É assim, com prodígios e sinais. E nós sabemos muito bem que através da vida dele muitos sinais, muitos prodígios aconteceram na terra do Egito. As 10 pragas vieram à terra do Egito pela mão de Moisés. Esta era a forma que Deus lhe usava. Mas quando nós folheamos a Bíblia e paramos na história do profeta Elias, nós já vemos uma outra coisa acontecendo. Elias, ele não era usado por Deus como Moisés era. Elias era diferente, era um homem cheio de ousadia, cheio de ousadia. Você percebe que Moisés, quando foi chamado, ele estava um pouco que receoso. Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, será que vai dar certo? Mas Deus disse a ele: vai dar certo, porque eu vou te usar com autoridade, eu vou te usar com sinais e prodígios. Mas quando chega a hora de Elias, Deus nem sequer diz: Elias, vai lá repreender a Acabe. Não, nem precisou. Elias viu que Acabe estava fazendo o que era mal na terra de Israel, e por sua conta, ele vai lá diante do rei Acabe e o repreende. Diante de todos, ele o repreende.
mente. Acabe ficou furioso, mas para Elias não importava se ele ficou zangado ou não, ele era cheio de ousadia. Esta era a forma com a qual Deus lhe usava. Mas se nós formos para o profeta Jeremias, já vamos ver uma outra coisa diferente. Jeremias era um profeta que não fazia sinais, não fazia milagres. Jeremias nunca operou nenhum milagre em todo o seu ministério. Jeremias, ele não gritava, ele era simplesmente um homem que pregava. Ele pregava à nação de Israel, dizendo que se consertasse, que se arrependesse de seus erros, porque se não se arrependessem, o Senhor iria trazer punição. Ele fazia simplesmente isso, pregava suavemente, ele pregava pacificamente, ele pregava. Mas quando nós chegamos na vez de Daniel, nós vemos algo diferente dos demais. A forma que Deus usa Daniel é através da interpretação dos sonhos, discernimento para as visões. Nós sabemos muito bem que esta era a maneira que Deus usava a Daniel. Quem não lembra do sonho de Nabucodonosor? Ninguém conseguia dar a interpretação. Aí chamam Daniel e Daniel dá a interpretação. Ele diz o que significa aquele sonho. Quem não lembra da mão misteriosa que aparece escrevendo na parede? E todos ficaram perplexos com aquilo, pois nunca haviam visto algo semelhante e ninguém sabia discernir o que estava escrito na parede. Aí chamaram quem? Daniel. E Daniel vai lá, dá o significado, diz o que significa aquela escritura que foi escrita pela mão misteriosa naquela parede. Esta era a forma com a qual Deus usava a vida de Daniel. Mas eu quero dizer aos meus irmãos que independente de como Deus usava um e a outro, todos tinham que pagar o preço, porque ninguém é usado se não pagar preço. Todos pagavam o preço, fosse através de sinais e prodígios como Moisés, com ousadia, coragem como Elias, ou naquela tranquilidade, pregando, anunciando que as pessoas devessem se arrepender como Jeremias, ou através de sonhos, aliás, da interpretação de sonhos, visões, como o caso de Daniel. Mas todos teriam que pagar o preço. E o texto que nós lemos inicialmente nos mostra Daniel pagando o preço. Qual era o preço que Daniel estava pagando? A palavra que nós lemos mostra Daniel em 3 semanas jejuando e orando. Em 3 semanas jejuando e orando. Em prol de que Daniel estava jejuando, orando, se consagrando? Em prol de entendimento. Senhor, eu quero mais entendimento, eu quero compreender algumas coisas novas e eu estou aqui me consagrando. Ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a se consagrar. São 3 semanas, são 21 dias. Eu quero que você entenda uma coisa: Daniel era profeta, mas mesmo sendo profeta, ele teria que se consagrar. Daniel era ungido, escolhido por Deus, mesmo sendo ungido, escolhido por Deus, ele tinha que jejuar, ele tinha que orar. Se há uma coisa que nós temos que fazer, inclusive hoje, em nossos dias, é orar, é jejuar, é se consagrar. Nós queremos que Deus venha nos ouvir, nós queremos que Deus venha nos abençoar, nós queremos que Deus venha nos usar. Então nós temos que pagar o preço, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que consagrar. E era isso que Daniel fazia. Diz a palavra que ele passou 3 semanas, 21 dias, alimento desejável ele não comeu, nem carne, nem vinho entraram na sua boca. Ele não se ungiu com unguento, não, ele se privou de tudo que era prazeroso, de tudo que trazia alegria para a sua carne, para o seu corpo. Ele se privou, ele não deixou que viesse adiante dos seus olhos nada que trouxesse alegria para o seu corpo. Ele não deixou que viesse ao seu paladar nenhuma comida gostosa, desejável. Não, ele se privou de tudo isso porque ele estava jejuando, se consagrando. E quando acabam as 3 semanas de consagração,
um anjo vem. Um anjo vem. No versículo de número 4, observe na sua Bíblia. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Daniel, ele está diante de um anjo do Senhor. Agora volte a atenção para cá, por favor. O anjo veio a Daniel quando? Quando ele jejuma, quando ele ora. O anjo não vem a Daniel antes de ele orar, antes de ele jejumar. Eu entendo uma coisa: o homem no seu estado natural, o homem na sua condição natural, ele não vê a manifestação do poder de Deus, ele não contempla a glória de Deus, ele não tem a revelação de Deus. Se o homem de fato ele quer entrar no sobrenatural de Deus, se o homem de fato ele quer ter experiências com Deus, se o homem de fato ele quer ver a glória de Deus, ter a manifestação de Deus, ele tem que se consagrar, sair do seu estado natural, entra na consagração, entra no jejum, entra na oração, vai dobrar o teu joelho. O que que tu está querendo? O que que tu está apresentando a Deus? Quais são os teus projetos? O que que você hoje está pedindo ao Senhor? Ei, sai desse estado natural, sai dessa situação, comece a mergulhar, a mergulhar, a mergulhar, a mergulhar no oceano do Espírito. Começa a descer na presença do Senhor, começa a criar uma intimidade, começa a atrair a atenção de Deus, comece a jejumar, a se consagrar, vai colocar o teu rosto no pó, vai clamar diante do Senhor. Ei, sai do teu estado natural, entra no mundo espiritual, vai se consagrar, porque desta forma Deus irá se revelar para você, se manifestar para a tua vida, irmão. O detalhe é que hoje o homem quer, exige, reivindica, mas o homem, ele não faz nada para atrair a atenção do Senhor. O homem apresenta ao Senhor uma lista de petições, mas ele não apresenta ao Senhor um quebrantamento, uma busca, ele não apresenta ao Senhor uma consagração. E aí, como que Deus vai fazer alguma coisa? Como que Deus vai se revelar ou se manifestar para o homem nessas condições? A palavra diz que Daniel, ele vê um anjo, o anjo vem a Daniel, mas depois que ele sai das 3 semanas de jejum e oração, e o interessante é o que o anjo vai falar para Daniel. Escute, preste atenção. O anjo vai dizer para Daniel: Daniel, tu és tão querido lá em cima, oh coisa linda. O anjo vai dizer isso para Daniel: tu és tão amado, Daniel, tu és tão querido lá em cima, tu não tem noção de como o teu nome lá em cima, ele é forte, tu não tem noção de como o Senhor, ele te ama, Daniel. Mas por quê? Por que será? Por que será, irmão? Deus faz acepção de pessoas? Pergunta quem está ao teu lado: Deus faz acepção de pessoas? Deus tem algum xodó, irmão? Não. Você lembra como Daniel chegou lá na Babilônia? Jovem. Você lembra
o que Daniel fez assim que chega na terra da Babilônia? Queriam alimentar Daniel com o manjar do rei. Queriam que Daniel bebesse o vinho do rei. Só que Daniel estava na terra da Babilônia, onde as comidas eram consagradas aos deuses da Babilônia. Enquanto todos os jovens que se preparavam para ser príncipe, servir o rei no palácio, se alegrava porque ia comer a comida do rei, beber do vinho do rei, aquilo era honra. Daniel disse: eu não quero. Eu não quero. Eu quero comer só legumes, mas eu não quero comer da comida do rei. Eu não quero beber do vinho do rei. Não era frescura, não era ingratidão, não era. A questão é que Daniel, ele sabia que toda aquela comida era consagrada aos deuses da Babilônia, e ele não queria se contaminar com aquela comida. Enquanto os outros jovens viam apenas um cardápio saboroso, Daniel via uma contaminação. Não ia contaminar o seu corpo, ia contaminar a sua vida espiritual. A sua vida espiritual seria contaminada. Veja que coisa tremenda. Por que será que o nome de Daniel era grande no reino dos céus? Por que será que o anjo chegou dizendo: Daniel, tu és amado? Tu nem tem noção de como tu és amado, Daniel. Por que será? Ei, se você ler sobre a história de Daniel, você vai ver que todos os dias Daniel orava 3 vezes, ainda quando houve em toda aquela terra um decreto da parte do rei, que ninguém deveria mais dobrar os seus joelhos para orar, dirigir petição alguma a outro Deus, mas mesmo assim, Daniel, ele continua orando 3 vezes por dia, ainda que soubesse que a sua vida estava em risco, ele continuava orando 3 vezes por dia, ainda que ele soubesse que aquilo ia lhe custar a vida, pois foi por causa da sua oração contínua, 3 vezes por dia, todos os dias, manhã, tarde e noite, 3 vezes orando por dia, dobrando o joelho, mesmo quando havia um decreto que não devesse mais orar, ele continuava orando. Então por isso ele foi lançado dentro de uma cova cheia de leões. Nós sabemos que os leões não fizeram nada contra ele, porque Deus não permitiu. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: Daniel, ele era querido de Deus, não é porque ele era um profeta, não é porque ele era xodó de Deus, não é porque Deus tinha algo diferente com ele. A questão é que Daniel, ele vivia diferente na terra, e isso agradava ao Senhor. Você vê, observe, veja na sua Bíblia, estamos em Daniel capítulo 10, veja o que o anjo vai dizer para ele, no versículo 9, contudo ouvi a voz das tuas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. Daniel falando, quando ele vê o anjo, é isso que acontece. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, homem muito amado. Você que lê a Bíblia sabe que anjos apareceu para muitos homens, mas quando apareceu para Daniel foi diferente. Homem muito amado. Amado por quem? Pelos amigos na terra? Não. O anjo estava se referindo ao céu. Daniel, tu és muito amado lá no reino, lá no céu. Veja o que diz mais o anjo: entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. O anjo está dizendo: eu estou sendo enviado. Alguém me enviou. Quem é esse alguém?
Deus. Veja no versículo 12: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel, desde o primeiro dia que tu dobrou teu joelho para orar e começou a jejuar, o Senhor já estava ouvindo as tuas orações. Sabe por que eu estou aqui? Por causa das tuas orações. Por causa das tuas orações que o Senhor me enviou aqui. Mas Daniel, tem um detalhe, não leve a mal, teve uma demorazinha, né, para eu chegar, porque tu começou a orar no primeiro dia, o Senhor já me mandou vir trazer a tua resposta, mas só que eu só estou chegando depois de 3 semanas, depois de 21 dias. Daniel, não leve a mal não, mas é porque o príncipe da Pérsia se levantou, tentando impedir que eu chegasse a ti com a tua bênção. Veja, acompanhe na sua Bíblia, versículo de número 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, repita, príncipe do reino da Pérsia, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. 21 dias. Quem era esse príncipe do reino da Pérsia? Era um espírito maligno que influenciava todo o império persa. Era um demônio que influenciava toda aquela região. Era um demônio ou demônios que influenciava todo o império persa. Na hora que esses demônios vê que Deus manda a bênção de Daniel, eles se levantam e não deixam que o anjo que vem trazendo a bênção de Daniel conseguisse chegar em Daniel. Parece até um filme, né? Mas não é. No mundo espiritual isso acontece. Sabe o que vai acontecer? Quando Deus vê que o anjo não consegue passar, não consegue chegar em Daniel, porque o príncipe da Pérsia, demônios se levantam e uma batalha está sendo travada no mundo espiritual entre o céu e a terra. Então Deus diz: Miguel, tu é o arcanjo, o anjo de guerra que eu tenho, porque lá no céu tem uma hierarquia, amém, pessoal? Tu és o arcanjo, o anjo de guerra que eu tenho, a quem constituí para proteger a nação de Israel. Eu quero que tu vá lá agora, para que esse príncipe da Pérsia seja vencido. E Miguel vai lá e confronta e batalha, e desta feita é que o anjo consegue chegar a Daniel. Veja, versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. O que o anjo disse? Daniel, só agora eu cheguei, estou até cansado, porque Miguel veio para me ajudar. Uma batalha travada estava acontecendo no reino espiritual. Tu estava orando aqui, nós batalhando lá. Daniel, tu estava jejuando aqui, nós batalhando lá, porque o diabo não queria deixar nós passarmos. O diabo não queria deixar a gente chegar a ti com a tua bênção. A bênção que Daniel estava pedindo, esperando, era o entendimento para compreender novas visões e revelações. Ei, o diabo não queria deixar Daniel receber esta bênção. O diabo se opôs no mundo espiritual para que o anjo não chegasse até Daniel. Eu fico imaginando, se Daniel não tivesse orando e jejuando, certamente a bênção não teria chegado. É porque ele estava orando, estava jejuando, estava orando, estava jejuando, estava se consagrando.
Enquanto na terra ele se consagrava, orava e jejuava, no mundo espiritual uma batalha estava sendo travada. Mas Deus dizia: Miguel, vai lá, porque lá na terra meu servo está orando, está jejuando, essa bênção tem que chegar até ele. Vai lá e derrota os príncipes da Pérsia, mas entrega a bênção nas mãos do meu servo. Talvez você não entenda quando você começa a pedir algo a Deus e não recebe de imediato, e até desiste. Ah, pastor, não vou mais orar não, porque eu orei 2 dias e nada aconteceu. Ah, pastor, não vou mais jejuar não, porque eu jejuei 3 dias, nada aconteceu. Será que nada aconteceu? Será que nada está acontecendo? Será que não está sendo travada uma batalha no mundo espiritual? Entenda, o diabo não quer que você seja vitorioso. O diabo não quer que você receba a tua bênção. A Bíblia diz que Daniel era amado de Deus, era profeta, era ungido do Senhor, e mesmo assim ele precisou estar 21 dias, 3 semanas jejuando e orando, porque o diabo estava se levantando para que a bênção não chegasse em suas mãos. Que dirá nós? Aí o camarada é chamado para um tempo de oração, não vai adiante, ora 2, 3 dias e para. Aí a igreja é convocada para entrar no propósito de jejum, mas não quer. Eu não vou jejuar não, mas quer a vitória, mas quer a bênção, mas quer ser atendido. Ei, você não tem noção do que acontece no mundo espiritual. Ou você acha que o diabo quer ver você aqui dando testemunho, ou você acha que o diabo quer ver você alegre, feliz, ou você acha que o diabo quer que você receba a bênção de Deus nas mãos. Você acha que o diabo quer que você seja vitorioso na terra. Não, ele não quer, ele não quer. Ele se levanta de todas as maneiras para que você não seja abençoado. Ele faz de todas as formas, age de todos os métodos, de todos os jeitos, para que você não seja abençoado. Em nome de Jesus, entenda, você tem que orar, perseverar, jejuar, se consagrar, porque se você não fizer isso, certamente vai ficar difícil de você receber aí alguma coisa, porque os céus é um campo de batalha. Os céus é um campo de batalha. Deus libera a bênção e nem sempre chega, porque o diabo se levanta. Aí o camarada não está lá jejuando, aí o camarada não está lá clamando como Daniel estava. Como que essa bênção vai chegar, irmão? Eu não sei se você já parou para observar, mas um dos maiores ensinamentos que temos na Bíblia, Novo Testamento, é sobre a perseverança. E Antigo Testamento também. Sim ou não? Parábola do juiz iníquo. Jesus ensina naquela parábola: olha, persevera na oração. Bate na porta, bate na porta, bate na porta, persevera. Por que será? Por que será? O homem tem que perseverar, porque o diabo ele se levanta. Às vezes a pessoa pensa que é Deus que não abençoa. Às vezes a pessoa pensa que é Deus que não está ouvindo. Imagina se Daniel pensasse assim. Imagina se Daniel pensasse assim. O anjo disse para ele: desde o primeiro dia que tu começou a orar, Deus já ouviu as tuas palavras, e Deus já me enviou para trazer a resposta, a tua bênção, mas eu não pude chegar a ti, porque o príncipe da Pérsia se levantou para impedir. É dessa forma que acontece. Você começa a orar pela salvação do teu filho, ora uma semana e para, ora uma semana e para. Você começa a orar para que se abra uma porta para a tua vida financeira, ora uma semana e para. Você começa a orar para que Deus restaure o casamento, ora uma semana e para. Ei, você tem que perseverar, porque o diabo ele se levanta, ele não quer que você seja abençoado, ele não quer que você seja um vitorioso nessa terra. Ele não queria que Daniel recebesse aquela bênção. Ele vai se levantar, mas se você entende a palavra e começa a perseverar, jejuma, ora, se consagra, ainda que Deus tenha que enviar outro anjo ou outros anjos, Deus envia, mas Ele te faz receber a sua vitória. Diga para quem está ao teu lado: persevera mais. Persevera. Ora um pouquinho mais.
jejum um pouquinho mais. Que vida cristã é essa que não tem jejum? Como eu falava hoje de manhã, oração e jejum tem que andar junto, de mãos dadas. Amém? Oração e jejum tem que andar junto, de mãos dadas. Que crente sou eu se não orar e não jejuar? Que cristianismo é esse que eu professo se eu não orar, não jejuar? Oração e jejum tem que andar juntos, não pode ser descartado, não pode ser ignorado. Passa-se anos, passa-se décadas, mas oração e jejum nunca pode ser ignorado, descartado. Vem as modas, o sistema traz coisas novas, o mundo traz novidades, era digital, mas jejum e oração não pode ser descartado, não pode sair da vida do crente. Jejum e oração, desde o Antigo ao Novo Testamento, desde sempre, jejum e oração esteve na vida daqueles que conquistaram. Se você olha para a Bíblia, você vai ver Esther, jejum e oração, 3 dias consecutivos, por isso veio o livramento a todo o povo judeu. Se você olha para a Bíblia, você vai ver Moisés, 40 dias, 40 noites, jejum e oração em cima do monte, e quando desce, sua pele está resplandecendo. Quem jejuma e ora, não fica a mesma pessoa, não consegue ser o mesmo homem, algo muda na sua vida quando tem o jejum e oração. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o próprio Jesus jejuando 40 dias. Nós vemos na Bíblia homens de Deus, mulheres de Deus que oram e que jejuam. E hoje, por que nós não vamos fazer isso? Se você não sabe, deixa eu te explicar, deixa eu te fazer entender. As tuas vitórias não virão porque você é crente. As tuas vitórias virão se você pagar o preço no jejum e na oração. As tuas vitórias irão vir, descer, alcançar a tua vida, se você estiver de joelhos, clamando, estiver orando, estiver jejuando, em consagração. Isso é o que nos faz vencer, isso é o que nos faz ser vitoriosos nesta terra. Não podemos ignorar isso, descartar isso. Ah, pastor, mas é porque quase nós não ouvimos sobre o jejum e a oração. Aqui você ouve com frequência. Você é convocado a fazer isso com frequência, porque eu entendo que sem oração e jejum a nossa fé é uma fé frágil, o nosso cristianismo é superficial, e nós não nos tornamos pessoas vitoriosas, e nem tampouco teremos experiências profundas com Deus, porque somente através do jejum e oração é que nós poderemos viver o sobrenatural de Deus nessa terra, irmão. Não adianta eu trazer para você uma palestra coach, não adianta eu trazer para você um curso, não adianta eu trazer para você um ensinamento para você prosperar, ou um ensinamento, um curso, uma palestra para você ser bem sucedido na tua vida financeira ou na tua vida matrimonial. Não adianta, se eu não falar para você do jejum e oração, de nada vai adiantar, porque só uma coisa o diabo, só uma coisa o diabo ele respeita. Guarde o que eu vou dizer para você. Não é uma carteira de membro, não é um título ou uma posição que você alcança na tua igreja, um cargo, não. É joelhos dobrados, consagração, jejum e oração. Somente isso, somente isso. Não adianta
você receber a carteirinha tal, você receber o diploma tal, você alcançar a posição tal, você ter uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de muito conteúdo, uma Bíblia de última geração. Não vai adiantar você ter tantos estudos, mas é muito estudo. Olha, estudo para isso, estudo para aquilo, teologia, bacharelado. Não adianta se você descartar da tua vida o jejum e a oração, a consagração, isso nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Amém, pessoal? Eu quero que você venha comigo no Novo Testamento. Eu quero que você venha comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, no versículo 21. Jesus ele vai falar algo para os seus discípulos. Eu vou contextualizar você. Escute. Veio um homem trazendo um filho que estava possesso, para Jesus expulsar os demônios que estavam no seu filho. Os discípulos já pegaram o homem aqui. Vai para onde? Estou procurando Jesus. O que é que você quer falar com ele? É porque meu filho está possesso, os demônios jogam ele no fogo, jogam na água, eu estou perturbado, não sei o que fazer. Não se preocupa, nós vamos resolver o problema. E eles começaram a orar. Começaram a orar, mas o demônio não saiu. Os demônios que estavam no jovem não saíram. Aí o pai: me dá aqui meu filho, porque vocês não conseguem resolver esse problema. Onde é que está Jesus? Vou lá em Jesus. Chega para Jesus. Jesus diz assim: eu vinha direto para ti, mas os discípulos eles me chamaram ali, começaram a orar, mas não resolveram. Olha, é assim, meu filho está atormentado. Tem hora que os espíritos maus o lançam no fogo, tem hora que os lançam na água. Eu não sei mais o que fazer, eu estou perturbado, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. Jesus vai lá e expulsa o demônio. Simples assim. Depois, em particular, os discípulos disseram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios, Senhor? Jesus disse: é simples. Tem castas de demônios que só podem ser expulsos através do jejum e da oração. Vocês não jejumam. Lembra daquela passagem bíblica em que vieram os discípulos de João questionando Jesus: Jesus, por que os teus discípulos não jejumam? Por que os teus discípulos, até os fariseus jejumam, os teus discípulos não? Aí Jesus falou: calma, dias virão em que o noivo será tirado e eles terão que jejuar. Enquanto eles estavam com Jesus, eles não jejuavam. Por isso que eles foram expulsar o demônio do jovem e os demônios não saíram. E Jesus fala isso para eles. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus fala para eles assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão por oração e por jejum. Bate no ombro de quem está ao teu lado e diz: tu tem que orar e jejuar, irmão. Será que não tem uma casta impedindo que a bênção chegue na tua casa? Será que não tem uma casta impedindo que a bênção chegue na tua vida? Pastor, minha vida está amarrada, não sei mais o que fazer, pastor. Eu já fui na igreja tal, me deram, pastor, um envelope. Pastor, fui na outra igreja, me deram um salzinho grosso. Pastor, fui na outra igreja, me deram uma rosa. Meu irmão, não vai adiantar. Demônio não se expulsa com rosa, com sal grosso. Demônio não se expulsa com envelope. Demônio se expulsa com jejum e oração. É jejum e oração. Jesus está dizendo para eles: essa casta que vocês tentaram expulsar não saiu, porque esta ninguém consegue expulsar se não for por meio do jejum e da oração. Pastor, minha vida está amarrada, nada dá certo. Já experimentou jejuar e orar? Pastor, minha casa está de perna para o ar. Pastor, não sei mais o que fazer. Pastor, já estou desesperado. Já experimentou orar e jejuar? Pastor, a minha vida financeira está amarrada. Pastor, o meu trabalho, as portas estão se fechando. Já experimentou orar e jejuar?
Pastor, não sei mais o que fazer, meu casamento já experimentou orar e jejuar? Será que não tem uma casta? Será que no mundo espiritual não tem um príncipe da Pérsia? A igreja precisa entender a arma que nós temos para enfrentar os seres espirituais. Não é nada físico, não é nada físico, não é nada visível ou apalpável, nada físico, é espiritual. A arma que você tem, a arma que eu tenho, é jejum e oração. Jejum e oração. Essa é a arma que nós temos para enfrentar os seres espirituais do inferno e vencer. É jejum e oração. Mas o jejum está sendo abandonado. Pastor, não posso mais jejuar, pastor. Pastor, não posso, pastor. Olha, eu já vou dormir pensando no pãozinho de manhã, pastor. Pastor, já vou dormir sentindo o cheiro do café. Pastor, não dá para jejuar. Pois é. Só que se nós não nos posicionarmos começando a jejuar, a orar, a se consagrar como fez Daniel, nós não vamos ter vitória. Nós não vamos ter vitória. Você quer vitória, você tem que pagar o preço. Você quer vitória, você tem que pagar o preço. Você tem que jejuar, você tem que orar. Você tem que dobrar o teu joelho, você tem que se consagrar, você tem que colocar o teu rosto no pó. É impossível uma igreja, um povo que ora, que jejuma, não vê a manifestação do poder de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Isso é bíblico, irmãos. Isto é bíblico. A igreja tem que se posicionar. Em nome de Jesus, não seja, como diz aquele ditado popular, Maria vai com as outras. Não seja, Maria vai com as outras. Fulano diz, não, precisa, jejum não se faz mais necessário. Jesus já fez um sacrifício maior. Jesus não, o jejum não é mais necessário. Aí a pessoa vai aceitando aquelas palavras e começa a ter uma vida cristã sem jejum, sem oração. Como é que pode? Eu confesso para você que se eu não jejuasse, não orasse, o título de pastor não me sustentaria de pé. Eu vou além. Se eu apenas orasse, não jejuasse, eu não conseguiria permanecer de pé. Eu tenho que orar e jejuar, eu tenho que fazer isso com frequência, eu tenho que fazer isso com frequência, porque isso é o que me sustenta de pé na presença do Senhor, é o que me faz prevalecer diante de tantas tentações, diante de tantos levantes do diabo, e é justamente isso que me faz triunfar sobre os meus adversários. Vamos colocar isto em prática. Caso contrário, você não vai conseguir ter sucesso na tua vida, porque todo o sucesso da vida de um cristão depende do jejum e da oração, depende de uma vida de consagração nesta terra. Amém, pessoal? Já finalizo lendo mais uma vez este versículo de número 21, repita comigo em bom som e alta voz. Mas, mais forte, mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Diga oração e jejum. Para não esquecer, oração e jejum. Voltando lá para Daniel, 7 semanas de jejum. O jejum de Daniel foi parcial. Volte lá. É importante que eu fale isso aqui, porque outro dia eu estava ouvindo, se não me engano foi aqui dessa igreja mesmo. Eu não me meti na conversa. Eu fujo de debate. Eu fujo. Não gosto disso.
Porque tem gente que tem um coraçãozinho de pedra. Ele quer porque quer que o focinho de um porco seja uma tomada. Ele quer porque quer que o focinho de um porco seja uma tomada. Aí eu perco meu tempo discutindo, não. Eu não perco meu tempo discutindo. Mas aqui no altar eu falo. Se a pessoa quer receber, recebe. Se não quer, eu estou falando o que Deus me fala. Eu estou falando que eu tenho certeza que é certo. Eu estou falando quando eu entendo. Eu não prego sem entender o que eu vou pregar. Eu não prego se eu não entender o que eu vou pregar. Eu não prego na dúvida. Daniel está fazendo um jejum parcial. Desde quando chegou na Babilônia, quiseram que ele se alimentasse do manjar do rei, do vinho do rei, do vinho do rei. Ele disse: não, peraí. Deixa eu comer apenas legumes. O que era aquilo? Jejum parcial. Ele não se absteve de tudo. Diferente de Moisés no monte. Moisés não fez jejum parcial. Moisés não comeu nada, nem bebeu. Daniel comeu legumes. E aqui nessas 3 semanas que ele está fazendo de jejum, nessas 3 semanas ele está fazendo novamente um jejum parcial. Daniel capítulo 10 e versículo 3: alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram. Glória a Deus. Até que se cumpriram as 3, o quê? Semanas. Então a palavra diz que ele não comeu carne, ele não comeu comida nenhuma desejável, que fosse boa aos seus olhos, gostosa ao seu paladar. Não, ele não comeu, mas ele comeu outras coisas. Ele comeu outras coisas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Provavelmente aqui ele estava fazendo um jejum parcial, comendo legumes, como ele sempre costumava fazer. Mas pessoas dizem: não, jejum parcial não existe. Existe. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Faça um jejum parcial. Pastor, eu vou me abster, pastor, de algumas coisas, pastor. Eu vou abrir um jejum igual Daniel, de 21 dias, de 3 semanas, pastor. E nessas 3 semanas, pastor, eu não vou comer, pastor, arroz, eu não vou comer feijão, não vou comer carne. É bom que tu vai até economizar, irmão. Oh, glória. E vai emagrecer. E vai emagrecer. Amém, pessoal? Eu recentemente fiz um propósito desse. Não foi de 21 dias, foi apenas de 3. Mas era só com água e pão. Água e pão. Comia 3 vezes no dia pão. De manhã um pedacinho pequeno e um copo de água. Meio-dia um pedacinho de pão pequeno e um copo com água. À noite um pedacinho de pão pequeno e um copo com água. 3 dias. Foi jejum parcial. Você pode fazer um jejum parcial, ou você pode fazer um jejum absoluto. O que você não pode é ficar sem jejuar, porque um homem que não jejuma, ele não tem experiências com Deus, ele não consegue ver anjo, nem tampouco expulsar demônio. Um homem que não jejuma, ele não vê as maravilhas de Deus acontecendo na sua vida. Você tem que jejuar. Pastor, minha casa está um pé de guerra, parece mais um campo de batalha. Ei, chama a tua esposa, começa a jejuar. Quem esteve aqui na sexta-feira? Para a gente encerrar, eu falei até isso. Eu me mudei recentemente para uma nova casa, e nessa casa, para minha surpresa, tinha um capeta lá para me recepcionar. Meu filho viu, ele falou, minha esposa viu, falou, mas aí eu precisei ver também. Eu não estava dormindo, não foi sonho. Aí eu reuni minha esposa, os 2 filhos, vamos abrir propósito de jejum. Vamos jejuar e orar. Porque na casa de crente que ora e jejuma, capeta não prevalece.
eu já fui morar num lugar que era terreiro de macumba. No começo da minha fé, nem pastor eu era ainda. Uma pessoa nos deu uma casa para a gente morar, que era um terreiro de macumba. Uma casa não, era um compartimento e um banheiro. Na primeira noite que nós dormimos lá, era só eu e minha esposa na época. Na primeira noite que nós dormimos lá, quando nós não tínhamos cama, não tinha, o negócio estava meio estreito, mas quando nós armamos a rede, meu irmão, não deu tempo nem apagar a luz, foi uma chuva de barata, ficou preto, uma nuvem de barata, compartimentozinho e um banheiro, ficou preto, uma nuvem de barata, era barata de tudo quanto era jeito. Lá no cantinho da parede, não deu tempo nem pintar, nós entramos foi sem pintar. Lá no cantinho da parede tinha um lugar do altar deles lá, as velas num bocado de cor, era vermelho, era preto, um bocado de vela lá, a mancha lá na parede, sabe, era um terreiro. Apareceu uma nuvem de barata, e o negócio aparecendo, eu disse, nós vamos sair daqui? Vamos não, eles, os incomodados, têm que se retirar, os incomodados que têm que se retirar. Oração, jejum, irmão, a casa parecia um pedaço do céu depois de alguns dias. Amém, pessoal? Parecia um pedaço do céu. Agora não vai orar não, não vai jejuar não, para tu ver se a casa não fica igual um campo de batalha, um campo minado. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, aprenda, compreenda. Jejum e oração tem que existir na vida de um crente. Um cristão, se não jejuma, se não ora, ele tem uma vida cristã superficial. A qualquer momento desaba. E não é isso que Deus quer. E sei que também não é isso que você quer. Você quer ter uma vida vitoriosa, sim ou não? Você quer ter uma vida de sucesso, sim ou não? Você quer que a tua casa seja próspera, sim ou não? Você quer ter paz dentro da tua casa, sim ou não? Você quer ser bem sucedido, aonde colocar a planta do teu pé, você quer ver prosperidade, sim ou não? Você quer que Deus esteja contigo, sim ou não? Então faz a tua parte. Daniel era muito amado lá no céu, porque na terra ele fazia a sua parte. Ele era um homem de jejum e de oração. Ele era um homem que se consagrava. Amém, pessoal? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus.